A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder uma nova semana que estamos iniciando para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Somos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Júlia, é de Apodi, no Rio Grande do Norte. Lucas e Eugédia são de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Erlinda Detmanzilski Guering é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Iliamar Maria é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ana Assis é de São Carlos, em São Paulo. Terezinha Silva Rocha é de Curitiba, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, te damos graças por este dia que estás nos concedendo, iniciando aqui uma nova semana de estudo. Pedimos que as tuas bênçãos estejam sobre todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, que sintam a tua presença, o teu poder na vida, dando vitórias. Aqueles que enfrentam lutas e problemas, necessidades, dificuldades, tu conheces cada um, que permaneçam firmes e confiantes nas tuas promessas. Nós te pedimos, Pai, neste momento que vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida a tua palavra. Abençoa todos os que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. Estamos já praticamente na última semana do mês de julho. Já estamos aí terminando o 7º mês deste ano de 2023 e louvamos a Deus, agradecemos a Deus por estarmos juntos e esperamos continuar juntos até a volta de Jesus e depois estarmos juntos nos céus. Este é o meu desejo, é o desejo da minha família, é o desejo de todos aqui do canal Hora Tranquila, nos encontrarmos e vivermos junto com Jesus para sempre. Nós agradecemos a vocês que estudam conosco no desejo de obter maior conhecimento da Palavra de Deus e fazer a vontade dEle em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão anotando as passagens bíblicas que nós aqui citamos e que estão sublinhando, pintando aí na sua Bíblia. Isso é importante para que nós possamos ter mais intimidade com a Palavra de Deus. Nós vamos esta semana falar um pouquinho aqui baseado em Efésios capítulo 2, nos versos 11 até o verso 22, é o final do capítulo 2, nós vamos estar aqui baseando o nosso estudo na cruz de Cristo. A cruz, nós sabemos, ela nos une com Deus, né? Aquela haste que é fincada no chão, no sentido vertical, nós nos aproximamos de Deus. E também a cruz tem o sentido horizontal, que é aquela trave que vai no meio da cruz, onde Jesus foi cravado ali as suas mãos. Ela nos une uns aos outros, os seres humanos, nos aproxima. É isso que o apóstolo Paulo vem falando aqui em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Mas eu quero ler com vocês, a princípio, Efésios 2, versos 13 e 14, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só. Efésios 2, versos 13 e 14. No santuário terrestre que foi construído no deserto e depois Salomão construiu o templo foi destruído, depois ele foi reconstruído e no ano 70 ele foi destruído novamente, o templo lá de Jerusalém. No santuário e também no templo existia um pátio onde os judeus poderiam entrar para adorar a Deus, cultuar a Deus, oferecer sacrifícios, e fora do pátio, antes do pátio, tinha um muro. Esse muro estava escrito
em vários lugares do muro, em grego, em latim, para que as pessoas que fossem lá e não fossem judeus tivessem consciência de que a partir daquele muro eles não poderiam passar. Porque se passasse além daquele muro, quem não era judeu, estava procurando a própria morte, seria culpado de sua própria morte. Essa era a lei que existia. Então havia uma separação entre judeus e gentios. Aqueles que às vezes não sabem o que é gentil. Gentil é todo aquele que não era judeu. O grego, o romano, qualquer outra nação que existisse ali por perto. E nós também somos gentios, porque nós não somos judeus, por natureza. Mas todos os gentios, então, os que não eram judeus, que passasse daquele muro, seria morto. E isso estava escrito em grego, latim e línguas que as pessoas para lá afluíam para poder, então, assistir às cerimônias dos judeus, dos sacrifícios. Vejam, irmãos, havia uma separação, um muro. E Jesus veio para quebrar esse muro, essa barreira. Jesus, de dois povos, dos gentios e dos judeus, ele fez um só. Nós somos um agora em Cristo Jesus. Não existe mais separação entre judeu, gentio, grego, qualquer outra nação que porventura quiser citar aí. Não existe mais separação porque Jesus nos uniu. O sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade. E os judeus, eles foram escolhidos por Deus como uma nação para ser luz para os gentios, para as outras nações. E eles deveriam então fazer com que através da vida deles, os judeus vivendo de acordo com a vontade de Deus, tornassem Deus conhecido dos outros povos. Por quê? Porque os outros povos todos eram pagãos, adoravam vários deuses. E agora que o evangelho chegou então aos gentios, aqueles que aceitaram o evangelho, aceitaram a Jesus, deixaram de lado os seus deuses, deuses que eles adoravam, deuses pagãos, e agora adoram o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que veio dar a sua vida por cada um de nós. Quando nós estudamos aqui na semana passada, nós lemos em Efésios 2, versos de 1 a 3, Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, Paulo aqui, escrevendo para os judeus que viviam segundo a lei, mas não obedeciam e faziam a vontade de Deus. Eles viviam em desobediência e eles eram iguais aos gentios, merecedores da ira. E nós também, irmãos, se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, mas nós andamos em desobediência à sua vontade, mas como pode isso? Aceitar a Jesus e andar em desobediência? É porque a maioria das pessoas pensam que é somente aceitar a Jesus em sua vida, se batizar e continuar a vida normal, como vinha vivendo antes. Nada muda. Deus, Ele quer transformar a nossa vida, nos dar um novo coração. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos também uma nova vida com Cristo. E aí nós vamos andar em novidade de vida. E pela graça de Jesus, nós vamos caminhar com Ele, obedecendo e fazendo a vontade dEle. Porque se nós não andarmos de acordo com a vontade de Deus, não obedecendo aos seus ensinamentos, à sua palavra, nós somos merecedores da ira de Deus também, assim como aqueles que não aceitam a Jesus em suas vidas. Aqui em Efésios 2, versos 11 e 12, Paulo então ele diz aqui: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês, os judeus, os gentios, melhor dizendo, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança.
Paulo aqui então falando para os gentios que eles agora aceitaram a Jesus, estavam vivendo uma nova vida com Cristo. Antes de aceitarem a Jesus, eles eram chamados pelos judeus de incircuncisos ou incircuncidados. E os judeus, eles tinham um orgulho da circuncisão. Vejam, irmãos, é igual muitas pessoas que seguem a orientação da palavra de Deus, obedecem, guardam os mandamentos. Então muitas pessoas se orgulham porque guardam os mandamentos, mas os mandamentos, irmãos, a lei ela não salva. A lei ela condena. A lei ela mostra o nosso pecado e nos leva para Jesus. Mas nós precisamos cumprir a lei, obedecer a lei, assim como Jesus obedecia, como os discípulos obedeciam, como os apóstolos obedeceram. Paulo mesmo era um fiel guardador, obediente, e ele então, após se encontrar com Jesus e ter a sua vida transformada, ele entendeu que não adiantava nada ele ser zeloso, guardador da lei, se não tivesse Jesus em sua vida. E assim os judeus eles se orgulhavam de serem circuncidados. Circuncisão era uma marca que era feita no órgão genital masculino. Todo macho que nascesse era circuncidado ao 8º dia, porque ali mostrava que eles eram descendentes de Abraão. Era simplesmente isso. A circuncisão não salvava, simplesmente pertenciam à linhagem de Abraão. Essa era a circuncisão. Hoje, nós não temos mais a circuncisão. Hoje nós temos o batismo. É o batismo que é a distinção entre nós e aqueles que não aceitaram Jesus. O batismo distingue aqueles que são descendentes de Abraão pela fé e que aceitaram a Jesus em suas vidas e que são herdeiros da promessa, assim como Abraão e os que descenderam de Abraão e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque não adianta nada ser descendente de Abraão na carne e não aceitar a Jesus, porque o único meio de nós nos salvarmos é através de Jesus. Não existe outro meio de salvação. Não é porque eu pertenço a uma igreja, você pertence a outra igreja, que nós vamos ser salvos. Não, a igreja não salva. A igreja é para nos orientar, para nos mostrar, para nos instruir na palavra de Deus. Agora, a salvação ela vem de Jesus. E então todos aqueles que pertencem a alguma igreja, mas que não andam segundo a vontade de Deus, que não obedecem à vontade de Deus, Jesus, quando voltar, vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara em dizer o que Deus requer de cada um de nós. Mas às vezes nós fechamos os olhos ou fazemos de conta que não estamos vendo para não fazer a vontade de Deus. Não é que quem obedece a Deus e guarda os mandamentos é legalista, não é isso. É porque Deus requer que através da obediência nós possamos demonstrar que aceitamos a Jesus e que tivemos uma mudança de vida. E então, Paulo ele afirma aqui no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22, que os gentios eles estavam longe de Cristo, mas agora eles foram aproximados pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a estarmos próximos um dos outros e unidos em Cristo, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade, e que muito em breve nós possamos estar todos juntos nos céus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Não nos esqueçamos o que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.